Obrigado, professor Ulisses. Obrigado. Vamos, então, começar o nosso evento. Eu quero cumprimentar a todos, os professores Igor, professor Ulisses, em especial o nosso expositor, o professor Alexandre Cordeiro, que, para nossa alegria, é fruto do Centro de Ensino Superior de Brasília. Ainda há pouco, nosso expositor lembrava da sua trajetória acadêmica aqui no IESB e serve, professor Ulisses, professor Igor, de um grande exemplo para os nossos queridos alunos. O doutor Alexandre é um amigo dileto, acompanha a trajetória já há algum tempo e posso afirmar que se trata de uma das maiores autoridades, não apenas no Brasil, mas em nível mundial, do direito anticoncorrencial. É professor visitante em instituições de ensino no exterior e tem uma atuação destacada, marcante, lá no CAD. Exerce atualmente o cargo de superintendente e está conosco hoje para nos ajudar a compreender o funcionamento desse importante órgão da administração pública. Professor Alexandre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tenha certeza que esse será o primeiro de muitos encontros para os quais o senhor estará, desde já, intimado para comparecer. Obrigado, ministro Douglas. Para mim é uma satisfação muito grande voltar à universidade que me formou, à faculdade que me formou. Minha graduação em Direito se encerrou no IESB em 2006, se não me engano. Eu tenho um carinho muito grande pelo IESB, que me proporcionou hoje estar onde eu estou hoje. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, obrigado pela amizade, pela parceria. Professor Ulisses e professor Igor, queria cumprimentar os dois e todos os colegas aqui que estão nos assistindo. Para mim, assim, eu como professor de outras faculdades e universidades aí no Brasil e fora do Brasil, para mim, uma das paixões que eu tenho na vida é poder falar para os meus alunos, é poder bater papo sobre aquilo que eu gosto de fazer. Então, em primeiro lugar, eu não queria que hoje fosse uma palestra no sentido de um monólogo, de eu falar e vocês ouvirem e depois eu me despedir e tudo acabar por aí. Na verdade, a beleza da academia, a beleza das universidades, das faculdades, das palestras, não é a exposição, é a interação. E essa interação nos permite trocar experiências, né? E, evidentemente, que quem é professor de verdade sabe que nós não somos donos da verdade. A gente, na verdade, tem um processo de aprendizado contínuo, seja atuando na área que você escolheu para trabalhar no dia a dia, ou seja, lecionando, estudando, escrevendo artigos e trocando experiências e fazendo essa interação com os seus alunos, né? Isso é muito importante. E hoje eu vim tratar de um tema que é um tema que pouco visto nas universidades brasileiras. O tema do direito concorrencial, se você for fazer uma pesquisa em relação às outras universidades, todas as universidades do Brasil, você vai ver que, em raros casos, você tem a cadeira de direito concorrencial nas universidades. Geralmente, você vai ver isso na pós-graduação ou num curso muito específico, e mesmo porque o mercado é muito fechado, o mercado é muito específico de direito concorrencial. Eu posso te dizer hoje que 90% de todas as questões concorrenciais que a gente atua no CAD estão na mão de 10% dos advogados da área. Então, tem uma... Engraçado, né? Que o próprio mercado de direito concorrencial tem uma concentração muito grande, né? Então, é uma discussão, é uma matéria belíssima, é um mercado muito interessante e, geralmente, as pessoas pensam assim, poxa, mas eu não quero me interessar por direito concorrencial porque tem esse negócio de economia, né?
E esse negócio de economia eu não sei, eu resolvi fazer direito porque eu não entendo de matemática, e eu não quero saber de matemática e tal. Mas isso é um preconceito que geralmente nós temos pela ignorância. Ignorância é aquela ignorância no bom sentido, de desconhecimento, né? De ignorar alguma coisa e, portanto, a gente cria esses preconceitos. E esses preconceitos, eles podem ser mudados. E seria muita pretensão minha tentar fazer isso agora, mas eu quero, pelo menos, dar para vocês a oportunidade de olhar para essa área como sendo uma área, assim, ó, poxa, gostei daquilo, né? E quando você fala de direito econômico, você não está falando de análise econômica do direito, ou seja, direito e economia. Isso é importante dizer, que é outra matéria completamente apaixonante, que é uma das áreas, das matérias que eu dou aula também no IDP, em outras universidades. Ontem mesmo eu estava dando uma aula na ANAMAT sobre análise econômica do direito, e ali, na verdade, era também um bate-papo lá para os juízes, né, para os magistrados da área do direito do trabalho, justiça do trabalho, discutindo um pouco sobre a influência que a economia tem na interpretação jurídica e nas tomadas de decisão, desde o gestor, que entrega a política pública, do legislador, que cria as normas para essas políticas, e até de quem toma a decisão do judiciário, no sentido de aplicar ou não a norma. E os conceitos econômicos nos fazem refletir bastante se aquela decisão está sendo a decisão adequada ou não, ou quais seriam os impactos a curto, médio e longo prazo daquela decisão judicial, ou daquela lei, ou daquela política pública, de maneira que isso faz a gente pensar qual seria a melhor decisão a fim de maximizar, seja esse valor qual for, maximizar a satisfação da sociedade ou daquela finalidade específica da norma. Então, senhores, essa é uma matéria apaixonante que eu sugiro que todos estudem. E isso é o jurista moderno, não é aquele jurista positivista do século passado. Não, hoje o jurista tem que ser interdisciplinar, tem que ser alguém que tem uma visão holística do direito, da sociedade, que compreende aquele cara que é o destinatário da norma. É aquele jurista que, em vez de criar o problema, ele tem efetivamente a solução do problema, maximizando a satisfação de quem quer que seja que ele esteja defendendo, seja do seu cliente ou seja da sociedade. Isso é importantíssimo que esteja imbricado nos estudos e no exercício da profissão do jurista moderno, né? Exemplo, você pode usar a economia para poder tratar de questões de responsabilidade civil, e aqui o exemplo da fórmula de Hand, né, daquele juiz americano do Learn Hand. Vale a pena dar uma estudada de como ele desenvolveu a questão das responsabilidades objetivas e subjetivas, do direito ou da obrigação de cautela que cada um tem, aumentando ou diminuindo a sua responsabilidade. Gary Becker, por exemplo, no direito criminal, quando ele vai falar, e aí tem um artigo belíssimo, que não é possível que a gente não aprende isso no segundo semestre até o segundo semestre da nossa faculdade, que chama A Crime and Punishment and Economic Approach. O cara faz um approach econômico dos crimes e das punições, tentando demonstrar que por trás de cada decisão de um agente que vai ou não cometer um ilícito, tem uma racionalidade, uma análise de custo-benefício, uma análise de custo de oportunidade, em que ele realmente precisa, a partir dali, dentro de uma estrutura de incentivos posta pela norma jurídica, tomar a decisão se comete ou não um ilícito e, portanto, essa estrutura jurídica vai dar ou não o efeito dissuasório que é necessário para cada caso concreto, e ele traz uma fórmula interessantíssima, que é o deterrence, que é o efeito dissuasório, é igual o benefício do ilícito menos, aí entre parênteses,
duas variáveis que compõem o custo do ilícito: probabilidade de detecção e pena. E aí todas as análises feitas a partir da mudança de cada detalhe dessa variável compõem, por exemplo, um estudo de criminologia, compõem, por exemplo, um estudo de persecução, seja ele administrativa ou penal, mas partindo de um direito sancionador. E aí você tem uma série de coisas, análise econômica do direito dos contratos, fazer a pergunta de onde surgiu essa história de boa-fé objetiva dos contratos. Surgiu de uma falha de mercado, que é um conceito econômico que a gente chama de assimetria de informação. Então, veja que bacana isso. Isso que eu estou falando para os senhores é um mundo de coisa, né? Estudar a história disso, como surgiu. Não é de agora, do utilitarismo, mas o utilitarismo já vem sendo falado desde Maquiavel, Hobbes, Locke, essa turma toda, passando por George Stigler, passando por Gary Becker, passando por Posner, passando por Jeremy Bentham, por essa turma toda, Guido Calabrese, imagina o tanto de gente aí evoluindo o utilitarismo, por exemplo, para as questões de economia comportamental, quando você discute o tal do homos econômicos dentro da economia, que é aquele cara racional, e a gente sabe que nem todo mundo é racional assim, e, portanto, isso é mais uma falha de mercado chamada racionalidade ilimitada. E aí a gente entra em doutrinadores modernos do direito americano e da economia americana, como Caster Steen, que trata de economia comportamental, e ele tem vários livros, gente. Esse cara é muito legal e é uma matéria interessantíssima, apaixonante, parece livro de cabeceira. O livro é gostoso de ler, com uma leitura fácil. Eu posso citar uma infinidade aqui, como Constitution of Many Minds, Going to Extremes, como Nudge, como Simpler Future of the Government. Então, tem uma série de livros interessantíssimos que depois, se vocês quiserem, eu posso passar para o ministro Douglas uma lista desses livros que eu tenho certeza que vai ajudar muito na formação de vocês, especialmente para poder abrir um pouco a cabeça com doutrinas de fora e entender o seguinte: poxa, será que aquilo que eu estudei na minha faculdade, sob o ponto de vista de positivismo, é aquilo, hermenêutica, é isso que tem que ser, o realismo jurídico, como é que eu trabalho esse? A realidade se impõe, senhores. E quando você fala de economia, nada mais é do que uma coisa muito próxima do direito, que é impossível de estar desassociada, impossível de estar desassociada da sua própria vida. Economia é uma ferramenta para te ajudar a tomar decisão. E que decisão é essa? A decisão que maximiza aquilo que você quer. E aquilo que você quer pode ser aquilo que você quer individualmente ou pode ser aquilo que você quer coletivamente como sociedade. Então, aquela história da economia ser individual, egoísta, egocêntrica é mentira. Ela serve como uma ferramenta. Isso é importante que a gente consiga entender isso e analisar dessa maneira. Mas isso tudo que eu falei em, 5, 6 minutos, não tem absolutamente nada a ver com a matéria de hoje. Nós vamos começar a falar do que realmente importa. E o que realmente importa é direito econômico, que não é law and economics, não é direito não é direito da análise econômica do direito. A gente vai analisar direito econômico, próximo do direito regulatório. Na verdade, o próprio direito regulatório está dentro do direito econômico. E aí nós vamos entrar especificamente num caso que a gente abriu lá no CAD. Nós vamos falar um pouquinho da estrutura do CAD. A gente vai tentar trazer isso para a prática para deixar a aula mais interessante, porque senão vocês vão ficar chateados comigo e meio entediados. Então, o que a gente vai fazer agora é entender que história é essa de direito econômico e o que isso tem a ver com a vida de vocês. É isso que a gente precisa saber. A gente geralmente não pensa assim, poxa, mas esse negócio de direito econômico é aquela história daqueles caras chiques lá da Faria Lima, de São Paulo, de concorrência e tal. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Direito econômico e direito concorrencial, especificamente, faz parte da vida de vocês no dia a dia. Olha só. Eu, por exemplo, estou aqui, até peço desculpa, era para eu estar no escritório ou em algum lugar fazendo essa palestra, mas eu estou no meio de um restaurante aqui. Ainda bem que esse restaurante está vazio e não estou pagando esse mico todo aqui falando para um celular. Mas eu estou no meio de um restaurante e a pergunta quando eu pensei o que eu ia dizer para vocês, eu falei, por que
escolhi esse restaurante e não escolhi outro restaurante. Aí essa relação é uma relação importantíssima. Porque eu escolhi esse restaurante porque ele me presta um bom serviço com o menor preço para o serviço que ele presta. E o atendimento é excelente. Eu podia ter ido para o restaurante vizinho. Eu podia ter ido aqui em Brasília, para quem conhece, por exemplo, eu podia ter ido para o Amano. Eu podia ter ido para a Tratoria do Rosário. Não, mas eu resolvi estar em outro restaurante que chama Fuego. Inclusive, até indico para quem não vê, um restaurante muito bom de carne, mas tem que gostar de carne. E peça pamplona de porco, viu? Que vocês vão gostar. Vale a pena. Se vocês não gostarem, manda a conta para mim que eu pago, não tem problema não. Depois eu repasso ela para o ministro Douglas. Mas mande a conta para mim que eu pago, não tem problema nenhum. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso acontece quando vocês vão comprar um celular, quando vocês vão escolher a faculdade que vocês vão estudar, quando vocês vão escolher a roupa que vocês têm que comprar, a casa que vocês vão comprar, ou qualquer produto e serviço que esteja à disposição de vocês na sociedade. Isso é concorrência. E por que se preserva a concorrência? Porque sem concorrência você tem um monopólio. E monopólio, o preço deixa de ser competitivo, passa a ser supracompetitivo. E preço supracompetitivo quer dizer aquilo que quando você tem um produto inelástico, de preferência, que o monopólio funciona bem com produtos inelásticos. Inelasticidade é aquele produto que não é sensível à diminuição de preço. Vou dar um exemplo, tá? Eu sei que são vários conceitos que eu vou jogar aqui, mas eu vou tentar ser o mais objetivo e simples possível, às vezes até pecando pelo excesso de simplicidade. Mas, por exemplo, elasticidade na economia quer dizer a sensibilidade que um produto tem ou que a demanda tem em relação ao produto e o aumento de preço dele. Se vocês consomem bastante carne e aumenta o preço da carne, se aumentar em 20%, qual vai ser a sensibilidade da demanda em relação a esse aumento? Vai ser maior ou pior? Ou seja, a diminuição, porque quando eu aumento o preço, diminui a demanda. Quando eu aumento o preço, diminui a demanda, essa sensibilidade, essa diminuição vai ser maior ou menor do que 20% do preço que eu aumentei. Se for menor do que 20%, ou seja, 10%, quer dizer que esse produto é inelástico. O aumento de preço gerou uma diminuição menos que proporcional, ou seja, de 10%. Quando ela diminui em 30%, isso quer dizer que o produto é elástico, essa é a sensibilidade. Entendeu? É a reação desproporcional que se tem em relação ao aumento ou diminuição de preço. Então, geralmente, a elasticidade funciona bem com produtos, o monopólio funciona bem com produtos inelásticos. Porque quando você tem um monopolista em produto elástico, ou seja, muito sensível, quando o cara aumenta o preço, porque só tem ele para vender, gente. Só tem ele. Então ele vai vender, vai colocar o preço que quiser. Mas calma lá. Se o produto for elástico e ele aumentar demais, as pessoas simplesmente deixam de consumir, aí ele é obrigado a voltar o preço para o patamar normal. Agora, se for inelástico, aí ele aumenta o quanto que ele quiser. Quer um exemplo? Gasolina. Quando aumenta o preço da gasolina, o que é que vocês fazem? Tem jeito, vocês vão ter que abastecer. Diminui um pouco o consumo? Diminui. Mas diminui menos que proporcional do que o aumento do preço. Portanto, ele ganha lucratividade. E quem se prejudica nisso? O consumidor. Por isso que a competição é importante. Se eu tenho outro player para competir com esse cara, eu estou competindo pela preferência dos senhores. E competindo pela preferência dos senhores, eu tenho o quê? Eu tenho ali uma briga por preço, porque você só vai entrar no posto de gasolina que tiver mais barato. Por isso tem aquelas filas quando tem promoção no posto de gasolina. Isso é concorrência. Não, mas eu não consigo fazer um preço melhor do que o meu concorrente, mas eu consigo oferecer um produto melhor. E se eu consigo oferecer uma gasolina aditivada, mais pura, sei lá o quê, aí você consegue competir por preço e qualidade do produto ou serviço. Isso gera inovação. E quando tem várias empresas competindo por preço e inovação, brigando pelo consumidor, elas têm a tendência de cada vez melhorar mais e colocar melhores produtos e serviços, e aí a coisa vai evoluindo e todo mundo vai competindo. Quem se dá bem com isso? A coletividade, que é exatamente o que está no parágrafo único do artigo 1º da nossa Lei de Defesa da Concorrência, que é a Lei 12.529, que diz assim: a coletividade é a titular dos direitos garantidos por essa norma. Isso está também no artigo 170 da Constituição Federal. Olha que lindo! Isso não é apaixonante, gente? Como é que vocês puderam a vida inteira estudar direito sem estudar direito concorrencial? Olha que delícia! Não existe. Eu sinto muito por vocês não terem estudado direito concorrencial antes, mas isso é bom demais. E mais do que isso,
o direito concorrencial vai começar a tratar de coisas interessantíssimas, como, por exemplo, a limitação desse tipo de concorrência que eu falei para vocês. E aí surge uma série de ilícitos, como, por exemplo, cartel. Olha só, é uma combinação para as pessoas deixarem de competir. Contratos de exclusividade, descontos condicionados, assambarcamento, fixação de preço de revenda, venda casada e uma série de outros ilícitos. Criação de dificuldade para o rival, que pode acarretar em free rider, paralelismo de conduta, indução de conduta comercial de uniforme. Isso que eu estou falando para os senhores está no parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 12.529, a partir do inciso 1 ao inciso 19. São todas as condutas que são, na verdade, um rol exemplificativo, porque ela se remete ao caput do artigo 36, que traz 4 efeitos no inciso 1, 2, 3 e 4 desse mesmo artigo, que é, de uma maneira geral, limitar ou falsear a concorrência. Olha só que legal. Então, peraí, Bruno, mas peraí, você está me dizendo que o normal é a concorrência, é isso mesmo, normal é a concorrência e tal, mas e se não tiver concorrência? Bom, se não tiver concorrência, a gente tem que entender por quê. Tem alguém, será que está limitando ou falseando a concorrência? Tem, então deixa eu descobrir quem é. Aí quem vai descobrir? O CAD. Essa é a autarquia que cuida disso no nosso país. É uma autarquia especial, com completa independência, formado por 2 instituições completamente distintas. A primeira instituição é o Tribunal, composto por 7 conselheiros, sendo um deles o presidente, e a outra instituição é a Superintendência Geral, composta por 1 membro. Todos eles são sabatinados, são indicados pelo presidente da República e sabatinados pelo Senado com mandato, portanto, ninguém vai demiti-los. O tribunal, o mandato é de 4 anos, sem a possibilidade de renovar, e a Superintendência Geral é de 2 anos, com a possibilidade de uma recondução. Eu, particularmente, já estou no CAD há 7 anos, fui conselheiro durante um mandato e estou no meu 2º mandato de superintendente. Então, vou fazer aí já mais de 7 anos, quase 7 anos de CAD. E o que a gente faz lá no CAD? Especificamente, a gente evita a possibilidade de ocorrer ilícitos concorrenciais e também a gente analisa fusões e aquisições. Todas as fusões e aquisições que passam no Brasil, cujo faturamento das empresas em uma das partes seja 750 milhões de reais e a outra de 75 milhões de reais, é obrigado a pedir autorização prévia para o CAD antes de consumar a operação, sob pena de incorrer num ilícito chamado gun jump, ou seja, que é a consumação anterior à aprovação do CAD, cuja pena pode chegar até 60 milhões de reais. É uma pena baixa, inclusive, quando se comparado à possibilidade de você apenar por ilícitos concorrenciais, que vai de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa, ou até 2 bilhões de reais, quando você 2 bilhões de reais, quando você não tem esse faturamento. Legal. Gente, eu falei da estrutura do CAD, rapidinho, falei das competências, e essas competências está incluído ali o controle de estruturas e o controle de condutas, falei mais ou menos como funciona. Cada detalhe desse daria uma aula gigante, e aí eu quero tratar um pouquinho do aspecto específico de um artigo que eu escrevi sobre fixing wage, e fixing wage significa, na verdade, esse ilícito que eu falei para vocês, que as pessoas podem falsear a concorrência, chamado cartel, mas é um cartel de compra no mercado de serviços ou no mercado de trabalho. E eu vou explicar já o que significa, e aí eu vou falar, viu, professores e alunos, mais 10 minutos sobre isso, e vou abrir para pergunta, porque aí a gente fica pelo menos com uns 10, 15 a 20 minutos de pergunta, batendo papo e conversando, e aí não fica aqui um monólogo, a gente tentar transformar a aula de uma forma mais dinâmica. Tá? Então, antes de continuar, onde esse artigo está disponibilizado? Esse artigo está disponibilizado no meu Instagram, está no Jota também, ele foi publicado no Jota,
mas ele está lá no meu Instagram. Se vocês quiserem me seguir, é só pedir para seguir lá, eu aceito todo mundo, não tem problema. O meu Instagram é a.cordeiromacedo. E aí, no link na bio, vocês vão entrar lá e aí tem uma série de artigos sobre análise econômica do direito, artigos meus e artigos também de outras pessoas, sobre direito concorrencial, sobre temas específicos do direito antitruste. Então, portanto, está tudo inserido lá. Tá? Vou repetir, a.cordeiromacedo, só pedir para me seguir, que vocês vão ter a oportunidade de ler esses artigos, caso se interessem pela matéria. Então, vamos lá. Fixing wage por exemplo, fixar os direitos trabalhistas. Que caso é esse? E por que esse caso, e aí a verdade, ele não é que o resto seja mentira, né? Mas é porque esse é muito verdade mesmo. Todo mundo ligou para o Brasil para entender o que foi que nós fizemos, e todo mundo com muito interesse em entender por que a autoridade antitruste brasileira abriu um caso de cartel de compra, compra entre aspas, né, de cartel das empresas que fixavam ou combinavam os benefícios trabalhistas daquele determinado setor. Seja benefícios como férias, como plano de saúde, como bônus, como salário. Então, imagine, eu tenho uma empresa para atuar no mercado XPTO e eu tenho mais 4 concorrentes, e aí eu ligo para esses 4 concorrentes e digo o seguinte: gente, eu estou achando que eu estou pagando caro demais para os meus empregados. Quanto é que vocês pagam aí para o de vocês? Aí o cara, não, eu pago tanto, eu pago R$10 mil para o cargo de engenheiro. Nossa, eu estou pagando 15. Ah, não vou pagar mais. Aí o cara, por isso que a turma está saindo daqui e indo para a sua empresa. Eu perdi aquele funcionário bom pra caramba e ele foi lá para trabalhar com você. Ah, verdade. Poxa, se eu soubesse que você pagava 10, eu tinha oferecido 11 para ele. Mesmo, Pô, vamos fazer o seguinte, para não ter essa disputa, vamos fazer o seguinte, nós 4 aqui, vamos combinar da gente pagar sempre a mesma coisa para qualquer que seja a categoria, oferecer os mesmos benefícios, porque aí a gente não tem essa disputa por essa mão de obra. O que vocês acham? Ah, maravilha, vamos sim, está combinado. Então tá, todo mundo agora paga. E aí tem uma tabela dizendo o que cada um paga para cada quem e com que benefício e tal. O que vocês acham disso? Se é uma conduta, sob o ponto de vista concorrencial, adequada, e sob o ponto de vista do direito do trabalho, da justiça trabalhista? Bom, sob o ponto de vista da justiça trabalhista, eu não faço a mínima ideia, porque eu sou uma negação em direito trabalhista. E aí, pelo fato, inclusive, de eu ser uma negação em direito trabalhista, não entender absolutamente nada, a gente não atuou nessa área. E isso é importante que eu quero dizer para vocês. Quando o CAD abriu um processo de investigação contra esse cartel, oriundo de uma leniência, a gente jamais, e eu nunca deixaria isso acontecer, a gente entrar em outra área que não fosse a área de direito concorrencial. Nós não estamos com esse processo defendendo direitos trabalhistas e tentando fazer as vezes da justiça do trabalho. Ao contrário. Sabe quem é que a gente está defendendo lá na ponta? O consumidor. Porque quando você tem alguns concorrentes, olha que interessante, fixando um dos principais insumos para a produção daquele produto final que essas empresas entregariam ao consumidor final, você tem quase que um paralelismo de conduta na base, o que pode gerar uma simetria de produtos em igualdade de preço ou até mesmo de qualidade de serviço para o consumidor final, modificando o quê? Ou limitando o quê? A opção do consumidor. E, portanto, menos concorrência, menos disputa,
menos inovação, e quem sai prejudicado, portanto, é o consumidor em um primeiro momento e a sociedade brasileira de uma maneira geral. Olha que lindo isso. Isso é lindo. Vocês não ficaram arrepiados, não? Eu fiquei. Porque isso é um negócio legal demais, gente. Quando é que vocês pensaram nisso? Isso foi oriundo de leniência. E aí a vontade que eu tinha era de ter mais uma hora aqui com vocês para explicar para vocês como é que eu fiz essa leniência. É legal demais. Sentar com a outra parte e discutir a leniência, quais são os pontos, me conta isso, traz aquilo, eu quero aquele documento, aqui eu não topo, até aqui eu vou. E os caras preocupados com o quê? Com direito? Não, os caras estão preocupados com economia. Sabe com o quê? Teoria dos jogos, dilema dos prisioneiros, confessa ou não confessa. Olha que delícia, gente. Isso é bacana demais. Olha só que maravilha. Isso é matéria, por exemplo, até a história, assim, tem um colega meu que diz o seguinte, gente, eu estudei tanto teoria dos jogos que se eu for preso uma vez, eu não vou chamar nenhum advogado, não. Eu acho que vou chamar um economista para perguntar para ele se eu preciso confessar, não confessar, qual é a estratégia dominante daquele jogo, né? Daquela situação, se tem ali ou não tem um equilíbrio de Nash e tal, se ele se iguala ou não a essa estratégia dominante. Economia pura é o que tem por trás de todo esse arcabouço jurídico que fala de leniência. Então, esse processo de fixed wage foi específico oriundo de uma leniência e é um caso muito interessante que despertou interesse no mundo inteiro, porque tem uma discussão, e aí para poder finalizar, porque eu já estou falando há 35 minutos, então para eu poder finalizar e abrir a palavra para vocês, tem uma coisa muito interessante no mundo inteiro, que é o que se discute na Europa, até por uma briga geopolítica e econômica de posicionamento dos países, de como economicamente eles devem ficar em relação ao resto do mundo, sobre os objetivos do direito concorrencial, que é muito mais o quanto eu devo, como Estado, intervir ou não na economia. E aí você já deve imaginar que os Estados Unidos têm uma postura mais liberal, até por conta da influência da Escola de Chicago, e a Europa uma postura um pouco mais intervencionista, né? Isso se acirrou muito nos últimos anos, até por conta das discussões de lei de proteção de dados, de soberania, de uma série de outras coisas que veio muito carregado das big techs. E aí para pensar, quantas big techs europeias nós temos no mundo? Nenhuma das 10 empresas mais valiosas do mundo, 7 são da área de tecnologia e todas elas americanas, de repente uma chinesa. E aí, peraí, qual deve ser a postura europeia em relação ao seu protecionismo quando se trata de empresas americanas ou chinesas? Aí veja que o direito é interessante, né? Porque, a rigor, o direito concorrencial cuida apenas da questão concorrencial, mas, às vezes, por ausência de instituição com enforcement capaz de resolver esses problemas, nós temos que, ou temos não, existe uma onda no sentido de abrir o leque ou abrir as competências da autoridade antitruste para cuidar de direito tributário, ambiental, proteção de dados, privacidade, uma série de outras coisas que aí foge do escopo ortodoxo do direito concorrencial, até mesmo direito do trabalho. Quando eu assinei essa nota, eu vi uma série de artigos sendo publicados por professores e por advogados da minha área, dizendo, olha, que bacana, o CAD agora tem entendido o direito concorrencial de uma maneira mais aberta, trazendo elementos de outras áreas para o direito concorrencial. Não é isso. Ao contrário, a gente mantém a nossa pegada ortodoxa no mainstream do direito antitruste, preocupado com o welfare standard, lá com a teoria do consumidor, lá preservando qualidade, preço e serviço, de maneira que o consumidor esteja melhor e bem como a sociedade também melhor, sempre gerando inovação. E aí eu fui obrigado a escrever um artigo para dizer exatamente isso, porque as pessoas interpretaram mal a norma. Nós não estamos defendendo o direito trabalhista. A gente não virou o que essa moda tem trazido e chamada de os hipsters do antitruste. Não é isso que a gente tem feito, ao contrário. E aí eu posso lhe dizer que, enquanto eu estiver no CAD, a gente vai
tentar e vai tentar, com todas as forças, manter essa análise clássica, porque é uma análise experimentada já de muitos anos e que, na minha visão, vem dando certo com todos os erros e acertos, mas ao final do dia eu acho que o saldo é muito positivo. Bom, eu fico por aqui. Ministro e professores, eu tenho uma infinidade de coisas para poder falar ainda, mas eu queria agora, que são 18h40, franquear a palavra para vocês, para a gente discutir, vocês trazerem temas ou perguntas ou inquietações ou até discordâncias disso que eu falei, e me coloco aqui à inteira disposição dos senhores aqui para as perguntas e comentários. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, professor Alexandre. Excepcional é o que eu diria da sua exposição. O entusiasmo é contagiante, mais do que isso, a excelência das exposições, a alta qualidade das reflexões que foram produzidas, o domínio absoluto da teoria e da prática, com referências às mais diversas, autores de diferentes escolas, de diferentes momentos, e tenho certeza que os alunos ficaram muito empolgados com o convite para conhecer esse restaurante aí que foi mencionado, sobretudo com a promessa de que pagaria a conta, mas essa é uma questão que fica para um outro momento. O professor Igor, não sei se está conosco, acho que perdeu a conexão, é um professor da disciplina de Direito Econômico, certamente teria alguma contribuição a fazer, mas antes de qualquer outra intervenção, eu queria ouvir o professor Ulisses se há alguma colocação, alguma pergunta, alguma ponderação a partir dessa brilhante exposição que o professor Alexandre nos ofereceu. E lembrando, egresso do IESB, exemplo para os alunos da nossa instituição. Obrigado, professor Alexandre. Professor Ulisses tem a palavra. Obrigado, professor Douglas. Queria parabenizar o professor Alexandre pela exposição maravilhosa com que nos brindou, uma fala suave, empolgante, coerente, linda. Parabéns mesmo. Muito obrigado pela sua apresentação e pela sua vinda à sua casa, que é o IESB, né? E, então, eu vou fazer só uma perguntinha, porque tocou um ponto, uma área que a gente costuma a militar, né? Eu já até tive processo no CAD, mas não é assim o centro da minha atividade como advogado. Mas, quando o senhor falou desse fixed wage, no âmbito do direito do trabalho, que as empresas elas se organizam para combinar, né, tratamentos uniformes, né, eu fiquei pensando aqui na nossa opção constitucional pelo conceito de e as convenções coletivas, fundamentalmente, remetem para essa postura conjunta para que, representados, evidentemente, pelas entidades de classe, não um acordo direto entre os integrantes, para que haja um padrão, justamente, de funcionamento. O senhor acha que isso seria algo nocivo a esse direito concorrencial? Professor Ulisses, bom, obrigado primeiro pelos complementos. Essa pergunta assim, é brilhante, ela é tão importante. O senhor foi no cerne da questão que toca nesse assunto sob o ponto de vista concorrencial. Veja que o CAD não entra nas discussões trabalhistas, especialmente quando se trata de empregado, porque existe ali uma legislação específica. Veja que vale a pena a gente dissociar a relação de emprego, ok, daquelas pessoas que têm uma relação trabalhista com a empresa, daqueles profissionais autônomos. Então, veja, você tem, por exemplo, os metalúrgicos, que ali todos que trabalham têm uma relação de emprego com o empregador. Para outra coisa por exemplo, um hospital que contrata profissionais autônomos, ou seja, médicos, cirurgiões, anestesistas, de maneira autônoma para que trabalhe para o hospital. São coisas completamente distintas. Muitas vezes, esses profissionais autônomos estão até representados por pessoas jurídicas, mas, a despeito disso, fazem tabelamento, ou seja, se juntam
em sindicatos, e esse sindicato, na verdade, é uma pauta para a cartelização. E, portanto, você tem o que a gente chama de unimilitância ou até mesmo indução de conduta comercial uniforme ou até mesmo cartel. E o setor médico, eu estou citando o setor médico, porque o setor médico é um dos nossos maiores, entre aspas, clientes lá no CAD, e a gente vive condenando, seja sindicatos e associações que representam essas classes, ou até mesmo os próprios conselhos profissionais, como o CRM e CFM. Olha que interessante isso que eu estou dizendo para vocês. Diferente, evidentemente, de um sindicato que representa empregados. E aí, portanto, eu tenho uma legislação específica da Justiça Trabalhista, do direito do trabalho, que resguarda a possibilidade até mesmo de se juntar e aí coletivamente barganhar com o poder econômico, ou seja, o empregador, para tentar equilibrar as cadeias de produção e essas forças. Isso, professor Ulisses, para o senhor ter uma ideia, é a minha tese de doutorado na UFMG, que se chama Teoria do Poder Compensatório, que surgiu lá com um economista americano chamado Galbraith, há muito tempo atrás, e aqui até hoje essa teoria, que começou com essa evolução sindical dos Estados Unidos, sendo transportada para o direito concorrencial e barganha coletiva. Não sei se respondi, professor. Respondeu muito bem. Mas me permita, professor Douglas, uma continuidade pequena. A nossa tabela da OAB, doutor Alexandre, ela fere esse direito concorrencial porque ela diz assim, você não pode cobrar menos do que isso para a sociedade. Eu, particularmente, sou crítico a essa postura. Quando a tabela, seja ela qual for, de qualquer classe, como, por exemplo, teve a dos caminhoneiros em 2018, lembra a greve dos caminhoneiros, que instituíram a tabela do frete? Eu, por exemplo, fui ao STF fazer uma sustentação oral, numa audiência pública que tratava de uma ADIM, e lá você tinha várias pessoas discutindo os benefícios do tabelamento e tal, e na nossa visão, que é estritamente concorrencial, não há benefício, há simplesmente malefícios para o mercado e para a sociedade como um todo, porque ali é uma fixação de um preço supracompetitivo, para tentar corrigir uma distorção do mercado por um excesso de oferta de caminhões, economicamente falando, é isso. Em relação à tabela, seja qual for, ou de qualquer órgão, a rigor, ela é prejudicial. O que o CAD entende, sob o ponto de vista jurisprudencial de muitos anos, é que é possível a tabela quando ela se quando ela se torna apenas uma referência, para tentar diminuir uma falha de mercado, a chamada assimetria de informação. Isso é possível e o CAD aceita. Agora, quando ela é imposta, aí ela se torna um ilícito concorrencial. Muito obrigado, professor Alexandre. Obrigado, professor Douglas. Obrigado, professor. Eu que agradeço a pergunta. Realmente, questões muito interessantes, e eu tenho a impressão que no mundo do direito do trabalho, esta autonomia negocial coletiva tem por objetivo ampliar aqueles padrões mínimos de proteção social. A partir deles está, então, possibilitada a ampla negociação para, enfim, maximizar as condições de trabalho de cada qual desses profissionais que são recrutados, disputados, devem ser assim, disputados no mercado de trabalho por essas grandes empresas. E nesse caso específico da nota técnica número 36, eu recomendo a quem tiver interesse que proceda à leitura desse importante documento. É um trabalho magnífico, de altíssima qualidade, com muita informação. Professor Alexandre, o CAD está de parabéns pela alta qualidade das peças e das pesquisas que produz. Mas é muito interessante porque justamente ali se pretendeu evitar a fixação de um teto que é incompatível até mesmo com o sistema de mérito, com o estímulo que é necessário a todos nós para sempre seguirmos evoluindo, nos qualificando mais. Mas, professor Alexandre, algumas perguntas foram lançadas aqui no espaço do bate-papo. A Luciana Antunes de Faria
pergunta: como o direito concorrencial lida com o capitalismo de vigilância e o Big Data? Uma pergunta bastante abrangente, não? Bem abrangente. Eu não sei o que você está querendo chamar de capitalismo de vigilância. Esse possivelmente é um conceito jurídico que não seja tão determinado assim, então eu posso ter alguma dificuldade de entendimento em relação à origem do conceito. Então, eu não quero cometer nenhuma injustiça, né? Agora, em relação à parte... E aí, se quiser me explicar e tal, eu posso, de repente, elaborar melhor a resposta. Mas, em relação ao Big Data, essa é uma matéria, não só Big Data, mas economia digital, essa é uma matéria que é a nossa vida, né? Agora, por exemplo, nós estamos, e aqui eu vou te dar um exemplo, nós estamos pela plataforma Zoom, ou seja, pelo Google, tratando de temas importantíssimos, e possivelmente pela câmera do meu celular e pelas palavras que eu estou falando, tudo isso está sendo filmado, transcrito, reconhecido e passado para uma plataforma cheia de informações que daqui possivelmente a um ano, alguma coisa que eu possa vir a falar vai estar registrado e sendo confrontado com isso que eu falei em um banco de dados. E, portanto, essas perguntas também, dessa forma, com a localização georreferenciada, inclusive o nome do restaurante, se eu for uma pessoa influente, isso servir de propaganda para esse restaurante. É isso que a gente vive hoje. E como é que nós tratamos isso no CAD? Isso é um problema, a rigor, de LGPD, de Lei de Proteção Geral de Dados. No entanto, quando essa questão se transforma em um problema concorrencial, ou seja, em uma amplitude macro, ou seja, inclusive com a possibilidade de fechamento de mercado, com criação de dificuldade de rival, de verticalização, de venda casada, de exclusividade, de maneira que você limite o mercado, isso passa a se tornar um problema concorrencial. Agora, eu não sei o que se quis dizer com esse capitalismo, já esqueci até a referência, mas capitalismo é um modelo, né, econômico, faz parte da nossa vida. E me parece que mesmo com todos os problemas que existe, o capitalismo é ele que vai gerar riqueza, e aquela história de ser um jogo de soma zero, isso não existe mais, acho que todo mundo vai ganhar, e a gente sabendo que existindo as desigualdades, cabe ao Estado, por exemplo, tentar corrigir essas falhas, o que também é difícil, porque o próprio Estado tem as suas, né? Mas de uma maneira muito sóbria e consciente, tentar corrigir as falhas de mercado, porque aqui a utopia de um lado, o socialismo, e do outro o liberalismo sem intervenção estatal. A gente sabe que nenhum desses funciona, a gente só precisa entender em que espaço nós queremos estar nessa barra, mais à esquerda ou mais à direita, lembrando que quem vai nos dizer isso é uma ferramenta chamada economia, que vai dizer qual é a melhor decisão a ser tomada para maximizar aquilo, evidentemente, que a gente quer. Professor Alexandre, é sempre muito bom ouvi-lo, as respostas cada vez mais enriquecedoras, e realmente o conceito de capitalismo de vigilância está vinculado a essa vigilância dos algoritmos a tudo que nós fazemos. E a resposta foi extremamente oportuna e abrangente, tocou no exato conceito trabalhado pela aluna. Há um colega aqui do mestrado, o Dr. Lauro, que pergunta, está interessado na sua tese de doutorado, professor Alexandre. Poderia repetir aí a referência? Não, assim, ela ainda não existe, viu? Porque eu devo defender em agosto a tese, então eu estou elaborando, mas ela trata de poder compensatório e justamente barganha coletiva, a possibilidade de você equilibrar sem a intervenção estatal, apenas permitindo que as partes possam, por uma decisão até mesmo privada, né, se juntar em alguns... se juntar coletivamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, aumentando o share, aumentando a sua capacidade de barganha para poder negociar com outros players que sejam duopolistas, monopolistas ou oligopolistas com grande participação no mercado do outro lado. E aí, a partir daí, você não precisa de uma intervenção, mas sim o próprio mercado se ajusta ali
fazendo com que isso elimine peso morto e gere, portanto, eficiência econômica. Essa é a tese, mas se quiser ler a tese, não a tese, mas o marco teórico da tese é do Galbraith. Eu posso depois, inclusive, mandar a capa do livro no WhatsApp do ministro Douglas e ele repassa para vocês. Vale a pena dar uma olhada. É um tema muito interessante, até mesmo por conta do direito do trabalho, porque a origem vem daí. Muito obrigado, professor Alexandre. Uma última pergunta, eu sei que o nosso horário já está se encerrando, mas o Roberto Rodrigues questiona se ao CAD podem chegar questões relacionadas à incorporação de micro e média empresas por conglomerados, como situação que parece reversível de concentração econômica em função da automação de processos produtivos? É possível. O que acontece é o seguinte, o requisito para que o CAD seja notificado dessas incorporações, fusões, aquisições, joint ventures, contratos associativos, consórcios, que são os termos chamados, de uma maneira geral, ato de concentração disposto lá no artigo 90 da Lei 2.529, os requisitos são o de faturamento. Os requisitos, na verdade, os requisitos são de faturamento, ou seja, se uma das partes tiver 750 milhões de reais de faturamento e a outra parte 75 milhões de reais de faturamento, obrigatoriamente passa pelo CAD. Agora, quando você falou de micro e pequena empresa, a rigor, rigor não, necessariamente elas não têm esse faturamento de 75 milhões de reais. Mas mesmo assim, pode passar pelo CAD? Pode. Porque o CAD pode chamar essa operação quando efetivamente perceber que essa operação pode gerar um problema concorrencial. Quer um exemplo? O Facebook, quando comprou o WhatsApp, não tinha nem faturamento. O CAD poderia ter chamado essa operação para cá, que era uma operação que tinha um share grande. Não necessariamente faturamento tem a ver com share. Depende de como a gente vai calcular essa participação no mercado. Outro problema que pode acontecer, que o CAD fica de olho, é quando existe o que a gente chama de killer acquisitions. Ou seja, grandes conglomerados começam a comprar diversas empresas pequenas, porque elas começam a crescer, mas ainda estão muito pequenas, portanto, são micro e pequenas empresas, ou, portanto, então tem alguma tecnologia que as interessa e tal. Então, esses grandes conglomerados começam a fazer aquisições sequenciais e, portanto, eliminar uma concorrência potencial. É isso, espero ter respondido. Perfeita resposta. Doutor Alexandre, olha, uma alegria imensa poder ouvi-lo. Não sei se o professor Ulisses quer aduzir mais alguma questão, mas estamos nos aproximando do fim, realmente. Os alunos estão aplaudindo aqui no nosso bate-papo as respostas, agradecendo, professor Alexandre, a sua participação. Estou convencido de que saíram todos daqui absolutamente afinados com a necessidade de um estudo mais aprofundado do direito econômico, especialmente uma aproximação maior com o CAD. Tenha certeza de que a sua presença e a sua exposição atenderam magnificamente às nossas expectativas. Quero, em nome da nossa coordenadora, a professora Ani Ávila, também agradecer a sua presença. Ela não pôde participar, está em reunião com representantes de turma, mas fica aqui o nosso registro efusivo de agradecimentos. Eu, então, vou encerrar o nosso encontro, estimando que todos sigam com saúde, com isolamento, com cuidados, enfim, porque ainda vivemos esse momento de pandemia e precisamos todos nos cuidar. Um abraço a todos, professor Alexandre. Obrigado, ministro. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma satisfação muito grande. Conte comigo aqui. Até vou te sugerir aqui, se quiser montar aí uma turma, uma equipe para fazer uma visita no CAD. A gente faz uma tarde lá para conhecer o plenário. Podemos ir numa sessão lá no CAD, apresentar a instituição. Vai ser um prazer. Eu terei um prazer enorme em ciceroneá-los lá. Com certeza, vamos agendar, sim, inclusive porque o nosso mestrado profissional tem essa proposta de prática concreta de efetivação dos direitos sociais e a livre iniciativa não deixa de estar inserida neste universo.
Muito obrigado a todos, uma boa noite. Aos alunos do mestrado, na sequência estaremos juntos, e aos demais alunos, uma boa aula. Professor Ulisses, até breve. Estaremos Até breve. juntos. Parabéns, professor Alexandre. Obrigado pelo convite. Já está aceito o convite, viu? Maravilha, estou à disposição. Obrigado, professor Ulisses, obrigado, ministro Douglas. Um abraço a todos os alunos aí. Muito obrigado.